Salve, salve toda a rapaziadinha do pré-vestibular social do CEDERJ. Eu me chamo Pedro Henrique Dias Siqueira, sou professor de Geografia e no pré-vestibular eu atuo como mediador nos polos de Nova Iguaçu e Resende. Beleza? É um enorme prazer estar dando continuidade, poder participar desse projeto maravilhoso que está sendo feito nesses difíceis tempos que estamos vivendo. Beleza? Basicamente o tema da aula de hoje é problemas ambientais urbanos. Problemas ambientais urbanos. É isso que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Nada mais é do que a cereja em cima do bolo, né? O último vídeo de um grupo de vídeos que estão trabalhando conteúdo de urbanização com vocês. Então o André, o outro mediador, né? Começou trabalhando urbanização geral, urbanização brasileira, e os dois últimos vídeos do canal de Geografia foi comigo e eu dei continuidade à urbanização aqui dentro do Brasil, né? Aprofundei um pouco mais a urbanização brasileira. Então, se você não assistiu, volta e assiste, porque isso não cai, não. Isso despenca nos concursos na UERJ, no Enem, no próprio vestibular do CEDERJ, que eu creio que vocês tenham algum interesse, tudo bem? Então vamos lá. Problemas ambientais urbanos. Show de bola? Antes de eu começar a explicação, eu quero só destacar para você conseguir o material de apoio, né? Fala com os tutores do seu polo para eles enviarem para vocês esse material de apoio. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando problemas urbanos, né? Problemas ambientais urbanos, melhor dizendo. E é muito interessante que você também visualize o problema. Então, lá no material de apoio da aula 27, que é essa, eu botei uma série de representações gráficas, porque tem gente que lida muito bem com essa troca de ideias que a gente faz. Tem outros alunos que preferem, né, uma forma mais gráfica, né, uma forma mais visual. Então, para tentar contemplar todo mundo e o trabalho ficar perfeito, assiste o vídeo com o material de apoio aberto. Show de bola? Beleza. O primeiro problema que nós vamos trabalhar, né, na verdade, o primeiro conteúdo que a gente fala aqui não é nem do problema em si, é a diferenciação entre problemas ambientais, uma diferenciação quanto à escala. Você está entendendo? Porque vão ter problemas ambientais que vão estar numa escala global, numa escala planetária, como é o clássico caso da intensificação do efeito estufa, o clássico caso do buraco na camada de ozônio, o clássico caso do derretimento das calotas polares. Então isso são problemas ambientais muito importantes para a prova de vocês, mas eles têm uma escala planetária, uma escala global. Então a gente, se sobrar um tempinho, até dá para comentar, mas não é o grande foco da aula de hoje, porque a aula de hoje, como eu disse, é o último, né, a cereja em cima do bolo do tema urbanização. Então a gente vai focar nos problemas ambientais urbanos. Estes últimos, eles têm uma escala mais local, uma escala mais municipal, né? Não é aquela escala planetária, entendeu? E aí, vamos agora que fizemos a diferenciação entre problemas ambientais de escala global para de escala urbana, né? Uma escala local. Agora que nós fizemos essa diferenciação, vamos aos problemas propriamente ditos. Então, o primeiro problema, como você pode acompanhar no material, e se você não tiver como acessar o material, tudo bem, assiste isso aqui, escuta isso aqui, que você vai
se dá bem da mesma forma. O primeiro problema ambiental que nós vamos trabalhar, então, é a clássica ilha de calor. Professor, o que é ilha de calor? Gente, ilha de calor, o nome é meio autoexplicativo. Eu acho difícil você confundir esse problema com outro, porque a ilha de calor consiste em uma maior temperatura em áreas que têm uma urbanização mais intensa. Sobretudo aquela urbanização que despreza as áreas verdes, despreza as árvores, despreza a grama, despreza qualquer tipo de vegetação para dar uma balanceada no meio urbano, né? Então, muitas vezes a urbanização despreza essas áreas verdes e esse fato vai fazer, né, que áreas com pouca área verde, ou seja, com muita urbanização, com nível de construção, o nível de asfalto, um nível de concreto muito intenso, essas áreas elas vão apresentar uma temperatura maior, ok? Uma temperatura maior que bairros que vão ter que bairros que têm árvores, ou que áreas rurais, né, ou que áreas naturais. Então, normalmente o centro da cidade vai ter médias térmicas, né? Vai ter uma temperatura máxima mais elevada por conta desse nível de impermeabilização do solo. Você tacou asfalto, tacou concreto em tudo, né? E isso vai aumentar a temperatura, e é por isso que às vezes a gente nem ainda está no verão, mas andamos pelas cidades naquele calor absurdo no centro das cidades devido à falta de vegetação. Isso é ilha de calor. Para complementar, dá uma olhadinha no material de apoio que eu botei 2 imagens lá sensacionais, tranquilo? E eu já vou pedir desculpa porque eu não tenho as técnicas, eu não sou um cara tão tecnológico para conseguir fazer aqueles vídeos para o canal de geografia maravilhosos que outros mediadores fizeram, que entra a imagem no meio do vídeo. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso, então eu vou levar nesse método, mas no final, né, o conteúdo você vai conseguir entender. Show de bola? Primeiro problema, ilha de calor. Show, fechamos. Vou botar só uma observação que é a ilha de frescor, né? A ilha de frescor é um contraponto à ilha de calor. Por exemplo, você tem uma cidade muito urbanizada, com muita construção, muito prédio, muita rua asfaltada. E vamos supor que tenha um parque, né? Ou uma vegetação natural ainda preservada nessa cidade, né? Aquela área que vai ter a vegetação pode ser considerada uma área de frescor, porque se você pegar as médias térmicas em volta daquele parque, daquela praça, né, daquele pedaço de floresta que tem dentro da cidade, vai estar uma temperatura mais agradável, mais amena. Professor, pode dar um exemplo? Sim, o Rio de Janeiro, a capital, tem dentro dela áreas de mata atlântica, né, que é a vegetação natural do Rio de Janeiro, de todo o litoral brasileiro, né? Você tem os manguezais e restingas, que inclusive estão sob grande ameaça atualmente, e logo depois dos mangues e restingas você tem a Mata Atlântica. Então essas áreas do Rio de Janeiro que ainda tem Mata Atlântica podem ser chamados de ilha de frescor. Beleza? Show de bola. Saímos então do primeiro problema ambiental urbano para o segundo, que é inversão térmica. Professor, o que é inversão térmica? Simples, meu querido. Muito simples mesmo. Antes de eu te explicar a inversão térmica, você tem que saber o conceito físico, lá da física, pede ajuda lá para os mediadores de física, né? O conceito da convecção. O que é a convecção? É como os gasosos e os líquidos, né, trocam calor. Como assim, professor? Se você pegar o ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado, né? Então o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. Isso é convecção, por isso que o ar-condicionado deve ser instalado em cima dos quartos, né? Para o ar frio descer e o ar quente subir, né? É por isso que se você botar uma leiteira no fogo,
vai estar acontecendo convecção, aquela água, né, do fundo da panela vai estar esquentando, vai estar subindo e uma água mais fria vai estar descendo. Assim, meu amigo, é a baixa atmosfera. Assim é a atmosfera no nível que a gente vive, né? E agora que você entendeu o que é a convecção, que é essa circulação, no caso aqui de ar quente e ar frio, que o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir, vamos falar da inversão térmica. O problema urbano inversão térmica é a quebra da convecção. É quando você tem a convecção interrompida, né? E aí você vai ter o problema da inversão térmica. É só você pensar o seguinte, os carros, as fábricas poluem a baixa atmosfera, aquela poluição, aqueles gases poluentes. Só que esse gás, quando ao longo do dia vai ganhando temperatura, né, ele vai subindo e vai se dissipando e dissipa a poluição. Né? Outro ar que está lá em cima, limpinho, mais frio e pesado, desce. Então isso é a convecção. Mas existe, né, a inversão térmica que vai acontecer em dias nublados, dias frios, dias de inverno. E o que consiste a inversão térmica? Esse ar poluído, ele não ganha temperatura para subir, para se dissipar. Então a poluição fica na baixa atmosfera e é por isso que em dias frios aumenta-se os problemas respiratórios das pessoas. Não é por causa do frio propriamente dito, da troca de temperatura. Não, nosso corpo evoluiu por milhões de anos. A troca de temperatura a gente está acostumado. É porque em dias frios, automaticamente, você tem dias mais poluídos, né, em questão do ar da baixa atmosfera, né? Isso é inversão térmica, quando a convecção é rompida e o ar que está ali embaixo não consegue ganhar temperatura o suficiente para dissipar a poluição. Inversão térmica, olha o materialzinho de apoio que você vai entender 100% se ainda ficou alguma dúvida. Show de bola? O terceiro tipo, desculpa a velocidade, gente, é porque nós temos pouco tempo, você vai voltando, vai pausando. Próximo, terceiro, são os problemas hídricos, aqueles que dizem respeito à água. E aí eu dividi os problemas hídricos em 3 partes. O primeiro é a clássica poluição. Gente, as cidades muitas vezes não foram projetadas, né, para receber toda a população. Muitos bairros cresceram de forma desorganizada e é óbvio que esses bairros que nunca tiveram o apoio do Estado não vão ter o devido fim aos detritos, por exemplo, como esgoto doméstico. Então esse esgoto é lançado, logo os rios urbanos estão cada vez mais poluídos, mortos. Você está entendendo? Então essa é a poluição hídrica e não é culpa só da população pobre, não, né? A gente não pode culpabilizar somente um setor da sociedade. Grandes empresas, né, por ser mais barato descartar esses dejetos, também fazem de forma ilegal e muitas vezes escondido das autoridades, né? De vez em quando, mas de vez em sempre explode alguns casos. É só você dar um Google aí que você vai ver. Beleza? Então esse é a parte da poluição hídrica, né? O segundo problema relacionado a problemas hídricos são as enchentes, porque o ser humano modela todo o rio, canaliza e permeabiliza, altera toda a natureza do rio e é óbvio, quando chover, mesmo que não tivesse lixo nos bueiros, determinadas áreas urbanas vão alagar, porque antes de ser urbanizado eram áreas de pântano, áreas com uma altura menor, então a água naturalmente pela gravidade vai para essas águas menores. Por isso que quando chove, sobretudo em dezembro, janeiro, fevereiro, março, você tem os grandes centros urbanos passando por problemas de enchente. Beleza? O terceiro problema propriamente hídrico vai ser também na estação chuvosa, mas não nas áreas baixas, nas áreas da margem do rio, e sim nas áreas de encosta, né? Muitas vezes o ser humano tira a vegetação natural e ocupa com casa, e aí não é só a favela,
né? Não é só o bairro de baixo poder aquisitivo. Não, se você for lá ver as mansões em Teresópolis, em Petrópolis, a cidade de Angra dos Reis, que vai ter, né, bairros pobres, mas vai ter bairros ricos nas encostas. Quando o ser humano constrói na encosta, automaticamente ele está alterando a dinâmica da encosta, né? Ele está deixando aquele solo mais exposto. E é por isso que quando há chuva, muitas vezes há o movimento de massa, a queda de barreira. E isso, né, leva a casas e soterra as pessoas. A gente sempre vê notícias tristes, né? E tudo isso tem a ver com problemas ambientais urbanos, ok? Um último problema a nível local, né? Porque não vai dar tempo de falar dos problemas a nível global, talvez a gente volte em outro vídeo aqui falando deles, vai ser a chuva ácida, né? Que acontece naquelas cidades urbanas, nas cidades industriais, cidades que têm o setor secundário muito forte, uma poluição, uma indústria pesada muito forte, que joga gases poluentes, e esse gás, assim como o H2O, vai se tornar uma nuvem e vai chover, né? Uma chuva com um pH anormal, né? E esse pH costuma ser muito mais ácido, podendo desgastar construções e até fazer machucados. Beleza, galera? Essa foi a aula de problemas ambientais urbanos. Espero ter ajudado você. Continua estudando, continua vestindo a camisa desse projeto, que é o maior pré-vestibular social público do país. Vamos lá, galera! Uhul!